Glória a Deus. Obrigado. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos estão motivados a receber o milagre de Deus? Diga glória a Jesus. Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo 2, Mateus. O Espírito Santo, ele é quem nos convence, é quem os conduz. E o nosso pastor Gélio, orientado pelo Espírito Santo, deu uma preliminar daquilo que Deus já tinha me orientado para ministrar. Isso eu fico maravilhado, porque a gente vê a delicadeza, o zelo de Deus com a reunião desta noite. Haja vista que quando Ele se encarrega de tomar frente, Ele como anfitrião, Ele não dispensa ninguém da presença dele de mãos vazias. Glórias a Deus. Bem, diz assim o versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Convido-os a ficarem de pé um instante, por gentileza. Eu fui orar pelo pastor Gélio, e eu sei que a oração dele é uma oração de resultado na minha vida. Mas como me é de costume, eu quero orar pela sua vida. Eu já fui orar. Eu quero ministrar uma oração pela sua vida. Por quê? Porque o que provoca milagre não é o pregador, não é o cantor. O que provoca o milagre é o seu propósito. É óbvio que quando o pregador, quando o cantor está com a vida no altar, está pagando o preço, Deus o coloca justamente na hora e no momento certo para que o teu propósito, junto ao pregador, duas pessoas ligando ele na terra, o advogado por excelência liga no céu e o resultado vem. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então essa oração que eu vou ministrar, eu quero que você se concentre só em você nela. Por gentileza, ore só por você. Repreendendo todo tipo de demônio que está se opondo ao teu sucesso. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Porque Satanás, a boca do profeta, o pastor Gélio disse aqui, por revelação, como que os demônios atuam e como que os anjos operam. Então, para cada demônio que perde, Jesus disse que ele vai no inferno e chama 7 mais fortes para poder dobrar a ação dele para tentar te turbar, te entristecer, te machucar, te esfriar, te desanimar. Isso porque o que Deus tem para você não é pequeno. Então curve a sua cabeça. Agora comece a falar, mesmo no teu silêncio, que você cancela toda a armadilha do diabo contra a tua vida, que você cancela todo laço, toda setra, todo dardo, toda arapuca,
todo assalpão, toda emboscada, de forma direta, de forma indireta, contra você, contra sua esposa, contra seu marido, contra seu filho, contra sua filha, contra sua empresa, contra sua profissão, contra aquilo que você está fazendo ou está projetando a dar o pontapé inicial. Porque se Satanás já perdeu, obviamente ele já está fazendo uma reunião para chamar agentes mais fortes para tentar te atrapalhar. Porém, você hoje está na casa de revestimento. Porém, você está diante, não perante a Deus. Porém, Deus já está de pé e afirmando: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu, Senhor, os ouvirei dos altos céus, perdoarei os vossos pecados, sararei a vossa terra. Por um caminho Satanás pode estar se levantando contra você, mas por 7 ele terá que fugir da tua casa, do teu trabalho, do teu projeto, da tua esposa, do teu marido, da tua filha, do teu filho. Remanchou, regaia, bondoso, magnífico, soberano. Apresentamos ao Senhor o corpo, a alma e o espírito do meu irmão. O corpo, a alma e o espírito da nossa irmã. O corpo, a alma e o espírito da IPTM São Gonçalo. Pai, o corpo, a alma e o espírito das obreiras que estão na cantina, ó Deus, assessorando o corpo, a alma e o espírito dos nossos pastores presidentes, pastores regionais, pastores locais, Fabão e pastora Jaqueline. O corpo, a alma e o espírito da equipe de obreiros, do líder e da sua esposa que estão aqui enfrentando principados, enfrentando potestades, enfrentando o príncipe das trevas e em pecado. Deus Todo-Poderoso, começa agora a arrumar o que está desarrumado na vida da tua igreja, a colocar no lugar aquilo que está fora, a abrir a visão vertical, a mostrar o que ele não está vendo, a mostrar o que ela não está vendo, a quebrar arco, a cortar lança e a fazer tempestade acalmar. Bondoso, unja a casa dela, unja a casa dele, unja o carro dele, unja a moto, unja a empresa, unja o funcionário, unja o filho, a filha, marica, a mãe, o pai, unja o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro, a comida, a água, unja pela vossa orelha, quebra toda maldição, quebra toda opressão, acorrenta todos os demônios, lança-os das cadeias e prisões eternas. Toma minha esposa, toma nossos filhos, toma nossa vida, toma. E quem recebe dê uma salva de palma para o Pai, para o Filho, elevação e andalavaia, e para o Espírito Santo. Por gentileza, tome seu assento no nome de Jesus. Quem está revoltado aqui, diga glória a Deus. O segredo do sucesso é a revolta. Enquanto se comportamos de uma forma passiva, demônios avançam. Nós não devemos jogar na defesa. A obra de Deus, o evangelho é nadar contra a maré. Ou seja, a nossa tática de guerra é: a melhor defesa é o ataque. Diga para quem pode, quem você pode, ou então para você mesmo, diga: a melhor defesa é o meu ataque. Queridos, o texto que nós lemos fala sobre o nascimento de Jesus. Fala sobre os magos que estudavam a astrologia e a astronomia. Estima-se que nessa época, há cerca de 2.000 anos atrás, a astrologia e a astronomia era pura. Ela não tinha
envolvimento com algum tipo de misticismo, como hoje, que eles estão mercadando a astrologia e a astronomia para falar dos signos, tentando dizer que existem alguns agentes espirituais no universo que pode intermediar a solução dos problemas da vida de algum ser humano. Falam, eu não vou perder tempo aqui falando, todos já sabem sobre signos. Pois bem, mas a prova real de que aquela profissão era limpa, era pura, que foi por intermédio da astrologia e da astronomia, os três magos acreditaram que as profecias dos grandes profetas, principalmente o maior profeta messiânico, o profeta Isaías, era de fato divina, era de fato orientada pelo Criador. Porque desde Adão, quando Eva e Adão, por displicência, cometeram o grande erro de tentarem adquirir conhecimento fora do tempo, avançarem o sinal, eles, infelizmente, começaram a pagar um preço que todos conhecemos a história, não é o foco da mensagem, mas a partir de então o próprio Deus disse, olha, vai nascer um que vai pisar na cabeça dessa serpente. Lá no início, lá no Éden, e agora se cumprindo o texto, a promessa do Pai, diante dessa realidade, porque a partir de então, Jesus agora estaria presente no meio do povo, em seu ministério público. E a história é marcada por um drama, por um filme de terror, por uma história de terror, aonde nós pegamos o exemplo dessa história, e eu quero, na introdução da mesma, dividir com vocês algumas experiências que o Espírito Santo me confiou. Vemos aqui que quando os magos se aproximaram do Cristo, eles foram recebidos porque eles eram homens de posses. Como dito pelo pastor Gélio, eles andavam em caravanas. Eles estavam em três, mas eles tinham os seus servos, os seus assessores. Então não eram apenas os três. Eram eles três homens de posses com os seus assessores, com os seus escravos. Então era uma caravana que chamava a atenção. E automaticamente os guardas romanos abordaram eles. E por conta disso eles disseram, pois acreditavam que todos ali, ao ouvirem que o Salvador, o Cristo, iria provocar motivação, alegria, empolgação, algo positivo, então eles alegremente dividiram aquela informação com Herodes, dividiram aquela informação com os monarcas, com os soldados. A partir de então, despertou no coração de Herodes o desejo de assassinar o futuro rei, pois a tradição era que apenas a linhagem do próprio prefeito, governador, deveria exercer o cargo político, deveria dominar. E quando os magos detalharam a proposta de Deus por intermédio de Jesus, eles se sentiram ameaçados. A partir de então, deram ordem para que todas as crianças fossem assassinadas, de 20 dias a 2 anos de idade. Se isso não é um filme de terror dos piores que Hollywood já lançou, eu não conheço um outro. Imagina dentro de um bairro inteiro, as mães em desespero chorando por ver os seus filhos mortos, sem a chance de desbravar o novo deste planeta. Pois bem, e agora, a parte mais intensa dessa história é que Maria era virgem e ela engravida.
E agora, Gabriel, por intervenção divina, desce e orienta José. Olha, não larga a tua mulher. O que ela está esperando é de Deus, é filho de Deus. E agora José tinha que ter a sensibilidade de espírito para suportar aquela cena de ele andar com uma mulher grávida que ainda era sua noiva, sem que fosse dele a criança. Entenda como Deus, quando ele tem um projeto na tua vida, na minha vida, na vida do ser humano, ele entra no negócio quebrando os protocolos da normalidade humana. Eu já abro um parente aqui para fazer uma aplicação pessoal. Você não tem entendido nada do porquê tanta crise, tanta luta, tanta afronta, tanto de uma coisa, tanto de outra, filho de um jeito, filha de outro, marido de um jeito, esposa de outro. Eu não sei a natureza da crise que você está atravessando, mas eu arrisco dizer que existe duas formas de você identificar a tua crise. As duas, uma é a de Deus, a outra é a do demônio. Você quer saber se a sua crise, por mais complicada que ela está sendo, é de Deus? Ou se ela é do diabo? Eu vou te ajudar nisso. Você pode estar tendo dificuldade financeira, desempregado, passando algum problema na saúde, problema no corpo físico, sendo atacado, falta de reconhecimento de quem você agregou, matou a fome, filho, filha. Você pode estar na crise que for. Porém, a única coisa que não vai te faltar é a vontade de orar, de consagrar, de adorar e de receber a graça, de sentir a presença, de deitar e dormir o sono do justo, de ir para a guerra sem reclamar, sem lamuriar, sem desanimar. Pode estar do jeito que for, tudo estranho, mas se você está aqui agora, é porque foi Deus que forjou essa crise. Ele forjou para te dar estrutura emocional, estrutura espiritual, estrutura psicológica. Por quê? Porque ele só vai entregar aquilo que é teu por direito quando você tiver estrutura para administrar. E se você acredita que Deus está te preparando para algo grande na terra dos homens, aplaude a Ele, adora a Ele, glorifica a Ele, porque é Ele que está me mandando te falar isso. Alabás. Como que humanamente se explicaria o camarada ainda noivo e a mulher grávida? Naquela época era morte de apedrejamento. Imagina a estrutura psicológica de José. Aponte para quem você pode e diga: para Deus injetar com força em você, você tem que ter um emocional forte. Diga para o teu irmão. Você tem que parar de olhar para a gestão do presidente, você tem que parar de reclamar da gestão do prefeito, você tem que parar de se preocupar com as novas leis que estão surgindo, você tem que parar de orbitar a órbita do vizinho que te afronta, da vizinha que te persegue. Você tem que sair da órbita de qualquer um que não tem vida com Deus. Portanto, Deus, Ele está avaliando a sua estrutura emocional, a sua estrutura psicológica. José não se abalou, ele não reduziu, antes ele obedeceu a ordem que, humanamente falando, ele estava acessando cérebro intuitivo. Porque quem ia acreditar, pastor Gélio, que um anjo, Gabriel, foi lá e orientou ele? Ninguém. Então, na ciência, José usou o cérebro intuitivo. Aponta para o teu irmão e fala: tem hora que Deus fala contigo e tu acha que não é Deus falando. Quer saber quando é Deus? Tu não vai arrepiar não, porque o cérebro produz endorfina. É uma substância que, quando você tem no banco de dados, nas suas memórias, algum registro que você descarregou, algum tipo de energia, dá uma provocação de endorfina e você se arrepia. Quando é Deus, não é arrepio. Arrepio é lembranças de memória de algo que você descarregou energia. Mas agora, quando é Deus, começa a arder daqui e vai aflorando. Quem está sentindo o teto arder? Está sentindo arder? Então pode aplaudir mais uma vez, porque você vai ser grande. Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Não adianta vir bruxaria, feitiçaria, magia negra, encantamento, olho grande. Vai tudo se converter a teu favor. A maldição vai se transformar em bênção, tristeza e alegria, e o milagre vai acontecer.
Calabás. Então, José, ele, carpinteiro, não tinha carteira assinada, vivia de bico. Porém, cérebro intuitivo, Deus mandou Gabriel falar com ele, e ele sabia que era Deus, mas quem estava de fora não tinha noção de que foi o próprio Deus. Até então era o cérebro intuitivo. E ele obedeceu. O processo foi marcado por uma intervenção divina. A crise vem, a dificuldade vem. Mas, pastor Gélio, parabéns, o senhor foi muito feliz na sua colocação. Eu senti muito Deus aqui nessa palavra que o senhor deu. O pastor Gélio disse, com riqueza de revelação do Espírito Santo, Deus não investe na sua vaidade. A vaidade quem tem que investir é você. Deus investe na nossa necessidade. Foi muito feliz. Deus seja louvado na tua vida. Porque o fato de José obedecer, assim como você está obedecendo, Deus mandou lá 3 magos com vida equilibrada para poder preparar a chamada, o investimento necessário na hora certa, no momento certo, porque Herodes já estava fazendo uma cavalaria, os soldados já estavam procurando todas as crianças recém-nascidas ali, no entorno de Nazaré, no entorno de Jerusalém, Antifas, Cafarnaum, e agora chegou sobre as mãos de José ouro, chegou sobre as mãos de José incenso, e chegou sobre as mãos de José mirra, chegou sobre ele 3 produtos que eram uma moeda de troca de alto valor. Aponte o dedo para quem você pode e diga, não se preocupe, vai chegar na tua mão aquilo que é de valor para investimento no teu projeto na hora certa. É só aguentar um pouquinho, é só suportar mais um pouquinho, é só deixa te acusar e falar que tu está chapado, que tu está louca, que tu está perdida, que você está sem a direção. Deixa falar, Deus está preparando. E detalhe, se a pessoa que te persegue não crê em anjo, Deus faz algum tipo, o sol, a lua, algum astro, ele vai ser simplesmente um condutor para que alguém venha e invista em você. Portanto, compreenda uma coisa, a maldição já está se transformando em bênção, a maldição já está se transformando em projeto. Crise não é sinônimo de derrota, é projeto de sucesso que Deus vai manifestar na tua caminhada. Calabás. E por isso eu quero me subordinar a um tema: os atributos da Trindade. Queridos, nós temos 3 pilares que não podemos abrir exceções. Todos nós em comum. Pilar número 1, vida espiritual. Pilar número 2, família. Pilar número 3, finança. Salomão disse, o dinheiro atende a tudo. E muita gente cai num erro gravíssimo de falar que o dinheiro é a raiz de todo mal. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro. O dinheiro atende a tudo. Quem quer ser investidor da obra de Deus e quer ser milionário, levante a mão e diga, eu aceito essa palavra, porque eu profetizo que você vai ser milionário. Porque se você recebeu, eu também estou recebendo. Quem quer ser, quem crê que Deus ainda na sua velhice, ou na sua juventude, ou no seu intermediário, vai te dar visão, vai te dar projeto, vai abrir porta onde não existe, vai romper o impossível e vai te fazer ter para dar e não tomar emprestado. Aplaude a Ele, porque eu como posso, receba, meu pastor Zé, receba, alai, show. Espiritual, familiar e financeiro. Aí eu me atenho à palavra do meu pastor Gélio, nosso ajudador, nosso auxiliar. Deus, Ele investe, Ele se apresenta na necessidade, mas na nossa vaidade, somos nós que temos que arregaçar a manga, somos nós que temos que desbravar. E por conta disso nós temos que ser como José, ter um psicológico forte para poder resistir à pancada. Pergunta para quem está do teu lado assim, aí, você é daqueles que reclama à toa ou aguenta a pancada?
Pergunta, você é daqueles que se assusta à toa ou aguenta a pancada? Você é daquele que se desespera e reclama à toa, pensa em jogar a toalha? Ou é daqueles que aguenta a pressão? Porque para Deus injetar em você, você tem que aguentar a pressão. Deus não investe em cabra frouxo. Deus não investe em mulher covarde. Deus investe em homem guerreiro e mulher valente. Cadê a mulher guerreira? Cadê o homem valente? Leva sweet! Quando eu falo de atributos da Trindade, eu falo de leis, eu falo de doutrinas e eu falo de critérios. Leis, Salmo 1, promessas infalíveis. Feliz é aquele, bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que, ponto e vírgula, primeiro critério, primeira lei, não anda segundo o conselho do ímpio. Quer ter sucesso, quer evoluir, quer avançar? Tu pode amar, seja teu primo, teu amigo, teu colega, pode ter te bancado, pagado dívida para você. Não pense que você tem dívida de gratidão eterna. Se for ímpio, a Bíblia está te dando o primeiro comando de um psicológico forte. Não ande segundo o conselho do ímpio. Segundo ponto, segunda lei, é não se detém no caminho do pecador. Redobre a atenção, por favor, porque agora é difícil falar disso. Porque às vezes, quando a gente fala dessa segunda lei, a gente acaba provocando, porque a minha meta aqui e a tua meta, nós não podemos achar que a gente tem que agradar, a gente tem que perturbar, a gente tem que incomodar. Pedro era chamado de perturbadores, os evangélicos eram chamados de perturbadores da ordem. Então aponte para o teu irmão e fala, não espere palavra doce. Deus todo o tempo vai te confrontar, vai provocar você de alguma maneira, para você ter um psicológico igual o de José. Fala se você pode para alguém. Deus sempre vai te provocar, vai te confrontar, para você ter um psicológico forte, porque o que ele tem para te entregar não é pequeno. Mas é necessário você ter um emocional equilibrado, você tem que ter domínio próprio e psicológico de gente grande. Quem entendeu isso, levante a mão e dá glória a Deus. É igual aquela, Fred. O homem veio para te assassinar e você foi lá e sentou no banco do carona dele, tu quebrou ele em 1000 pedaços. Emocional forte, psicológico forte. Agora, crente que reclama, tenta culpar alguém, tenta transferir a culpa para alguém. Deus, me perdoe a franqueza, você só vai ser mais um no cenário da fé. Você só vai somar quantidade. Deus vai te livrar, como diz o pastor Gélio. Ele vai entrar na tua necessidade. Ou seja, você não vai viver, você vai sobreviver. Porque Deus não vai te deixar na mão, porque Deus não deixa. Porém, para você sair de cauda como cabeça, para você deixar de ser figurante e se tornar protagonista, você tem que ter um emocional forte. Segunda lei. Redobre a atenção, porque essa daqui, essa pega a gente. Agora é para nós, agora o pau quebra para nós. Eu falei do ímpio, não está aqui, é fácil falar. Agora, não se deter no caminho do pecador. Quem é o pecador? Aquele que sabe fazer a verdade e não pratica. Crente que está no nosso meio, que fala mal do irmão da direita, fala mal do irmão da esquerda, murmura do obreiro, murmura do pastor, murmura do varão, murmura da varoa, reclama de alguém, questiona alguém. A pessoa quando está perto abre o sorriso, arreganha os dentes, vai lá, aperta a mão, homem de Deus, mulher de Deus. Quando se afasta, fala só misericórdia, só Deus na causa, só misericórdia. Hey! Ei, Rabadaha. Eu tenho um ministério de cura e milagre. Daqui a pouco, se o bondoso Deus quiser me usar, eu estou aqui para ser usado por Ele, porque eu não me mando. Mas o que provoca milagre, como eu disse no início, é a sua fé. Mas o que sustenta o milagre é a tua conduta. Porque Deus é responsável pelo que Ele fala e você pelo que você faz. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Porque tem gente que na igreja recebe, mas lá fora perde. Na igreja da glória, quando sai do culto, até a porta de casa já está xingando. Porque cheio de brecha. Aqui não adianta, onde tem homens e mulheres de Deus acesos, você vai se encher e vai sentir. Mas se você não tiver, imunidade espiritual, você vai no caminho, aí vem o primeiro dardo, primeira seta, e até a porta de casa você já está murmurando.
aí você já chega vazio. Aí depende de outro culto para se encher. E assim fica, igual, ó, enche e vazia, enche e vazia. Agora, quem tem emocional forte, psicológico forte, quem tem comunhão, ele está sempre enchendo. Aí chega uma hora que ele está no topo, e quando está no topo ele transborda. É o que acontece com o nosso pastor presidente, Leonardo Salles. Aonde ele pisa só transborda. Então, aí entra a questão. A bênção é que implora ele para ele aceitar ela. Quando o teu amor fala, a bênção vai te implorar para você aceitar ela. Quando você tiver um emocional forte, um psicológico forte, uma mentalidade forte, e parar de se empregar pelo ouvido, e parar de se dar a a atenção a quem reclama, a quem murmura, a quem questiona, a quem fala não, a não ser quando a provocação vem de quem sabe o que está falando, pastor, obreiro e líder. Porque às vezes você ainda não evoluiu, aí vem a repreensão do meu pastor Gélio, do nosso amado pastor, e me perdoa que eu esqueci, meu irmão pastor André, homem de Deus. Aí quando vem, às vezes você não chegou nesse nível, aí você se ofende com o que está vendo dele, mas isso se chama cargos, níveis. Quem tem mente forte sabe suportar e reconhecer quem está no nível superior. Aponte para o teu irmão e fala, para Deus injetar em você, você tem que ter a mentalidade de José, você tem que ter estrutura emocional e psicológica. Lava cheio de pá. Então, pecador é quem sabe fazer a verdade e não pratica. E não se senta com o escarnecedor. Ímpio é quem anda na impiedade. Pecador é quem sabe fazer a verdade e não pratica. E escarnecedor é quem era ímpio, virou crente, voltou para o mundo. Quem entendeu isso? Emocional forte. Saiba, tenha critério, tenha distinção. Saiba respeitar. Não estou falando que você tem que ignorar as pessoas, mas é que você tem que ser mais criteriosa, ser mais criterioso. Porque se você tiver esse emocional, conseguir, aleluia. Porque às vezes é como um imã, né, irmão? A gente acha que deve uma dívida de gratidão a quem está no pecado, a quem está bebendo, a quem está prostituindo, falando da mulher do vizinho, do outro. Cuidado, o veneno que está no corpo dele, quando você fica muito perto dele, vai envenenar o teu também. E não se engane, é a vera. A Bíblia não usa de meio termo, ou é ou não é, ou está dentro ou está fora, ou está cheio ou está vazio, ou faz parte ou não faz, ou leva a sério ou não leva. Aí vem promessa, vou sair da lei de Deus. Qual promessa? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Quando você tem prazer na lei e medita nela dia e noite, você tem o que? Diga comigo, emocional forte. Mentalidade, mente de Cristo, diga. Psicológico forte. Aí vem o versículo 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros. Aí é a promessa, escute essa. Cujas folhas não caem, cujos frutos estão na estação própria, no tempo certo, e tudo quanto pois você fizer, prosperará. Agora, quem vive perto de ímpio, está sempre com pecado, ó, deter é fazer aliança, estamos juntos, está sempre perto, estamos juntos. Deter é dizer, está sempre estamos juntos, é sentar como escarnecedor. Aí vem o versículo 5, quem faz isso, o ímpio não é assim, é como uma folha seca, que quando cai o vento leva para onde quer. Ou seja, ele nunca mantém raiz em lugar nenhum, ele nunca estrutura a árvore dele. Quem aqui é árvore com raiz, diga glória a Jesus. Atributo de Jesus. Os magos foram orientados pela promessa e o astro indicou pela estrela de Davi. Hoje a astronomia se baseia nos zodíacos. Porém, glória a Deus, a Bíblia é clara ao afirmar em 2 Timóteo 2,15, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, nosso advogado por excelência. Então, quando eu falei de lei, para ter uma mentalidade forte, agora eu estou falando de doutrina. Quando eu falo de doutrina, eu falo de confiança. Como, por exemplo, Jesus, eu poderia pegar aqui a noite inteira, mas o tempo, ele sempre é ao nosso favor, porque quanto mais rápido ele vai, mais perto eu chego de dar um mergulho no mar de cristal. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Aleluia. E agora, Jesus, ele disse assim, ó, se vocês crerem em mim, redobre a atenção para ouvir essa, porque vocês têm projeto grande. Deus tem coisa grande na tua vida.
Aqueles que creem em mim e nas obras que eu faço, poderá fazer igual. E se tiver mentalidade forte, poderá fazer coisa maior. Quem está entendendo isso? Se tiver a mente de Cristo, coisa maior. Eu vou me ater na doutrina, nesse contexto, e num outro. Vou dividir em 3 tópicos. Primeiro esse: os sinais, os meus sinais seguirão aos que creem. Estava dizendo isso. Você tem a mentalidade que, se você modelar ela, mas pastor, me dá um direcionamento para que eu consiga compreender com mais riqueza de detalhe. Beleza, vamos lá, vou falar um pouco de ciência. O que na maioria das ocasiões atrapalha, impede o ser humano de evoluir, são os traumas do passado. São os gatilhos com traumas, com energia. A física quântica diz que tudo que você emite energia, o que vai e volta. A ciência se rendeu para a Bíblia, só escolhe o quê? Se planta. A Bíblia já fala isso, e a ciência agora, modelando um adjetivo diferenciado, fala disso. Lei da atração, que você manda, o que você emite, volta. Beleza? E agora, traumas do passado. Como que se desfragmenta a mente de traumas do passado? Jesus deu a receita, João 8. Lavar pela palavra. Meditar na lei dia e noite. Mas para você ter essa força, você tem que ir para o critério. Porque eu falei de lei, de doutrina. Como o tempo está bem abreviado, eu vou falar, outra hora eu vou pregar essa mensagem na íntegra. Eu vou falar agora de critério. Diga comigo, lei, doutrina e critério. Quando eu falo de critério, eu falo daquele que lá nos Atos 1, quando Lucas, ao escrever os Atos, Jesus, ele disse: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfão, vos enviarei o meu Consolador para que esteja convosco todos os dias, até a consumação do século. Foi assim o texto? Mas na introdução ele diz: não se turbe o teu coração. A Bíblia diz o quê? Sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4, 23, guarde o teu coração, porque é dele que saem os procedimentos, o proceder. Ou seja, quem tem a mente forte, Jesus disse: não se turbe o teu coração. Ou seja, não deixa a emoção submergir a razão. Você tem que confiar. José tinha tudo, porque o lado direito, ele tem 85% de emoção no nosso cérebro. Cientificamente, nós temos cerca de 70 mil pensamentos negativos por minuto. O nosso hemisfério esquerdo é apenas 15% de razão. José tinha a mentalidade de Cristo. Ele não se preocupou, ele confiou no que Deus prometeu. Ela vai ter um filho e ele vai ser o Salvador. Ele não importou que os parentes dele, as tias, o pai, a mãe, a Bíblia nem narra o nome deles. Ele apenas confiou que se ele obedecesse, Deus iria escrever o nome dele na história, Deus iria exaltá-lo, iria escrever o nome da sua noiva na história, iria de fato usar aquela criança para poder fazer uma quebra de protocolo, uma inversão de valores. Essa é a unção que você está recebendo aqui agora. Quebra de protocolo, inversão de valores. Hoje você pode estar simplesmente sendo alvejado por assombração. Está difícil para dormir, o teu dia a dia está difícil, a saúde não está colaborando, é batalha de tudo quanto é lado, mas Deus está estruturando a tua emoção, o teu psicológico, a tua mente. Deus está te forjando no fogo, porque o ouro puro ele tem que ser forjado no fogo. Quando o pau está quebrando, é aí que Deus está te avaliando para te promover. Aponte para o teu irmão e fala: suporta esse negócio aí, porque Deus está prestes a te promover. Aplaude a Jesus e dá um glória. Eita, lá. Então, quando eu falo de doutrinas, vou agora abreviar. Leis, doutrinas, critérios. A Bíblia diz que quando oramos não somos nós que oramos, mas quem ora por nós é o Espírito Santo, com humildes gemidos e plantos inexprimíveis. A Bíblia também vai dizer que quem nos convence do pecado, das leis, da justiça, das doutrinas, do juízo, dos critérios, é o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo,
Quando ele desce sobre o teu corpo, ele não deixa 9, 8 dons lá no céu e desce com um. Ele é a pessoa de 9 dons. E dentro de um estudo minucioso, cada um divide-se em 3. Cerca de 27 dons. Aponte para o teu irmão e fala: você é uma arma contra o inferno. Diga: o diabo está querendo abalar o teu emocional, porque ele sabe o perigo que você oferece para ele. Faça isso, por gentileza. Ele não quer que você descubra o poder que em ti opera. Isso está lá no capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 16, 17, 18, 19, 20 de Efésios, que diz assim: Alahás. Eu vou resumir o versículo que é o tema do que eu estou falando. Deus tem o poder de derramar sobre nós abundantemente, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aponta para você e fala: eu tenho que descobrir o poder que em mim opera. Eu tenho que ser o dominador desse poder que em mim opera. Diga isso, diga: eu vou ser dominador do poder que em mim opera. Eu estou sentindo unção de Deus. Quem está acreditando nesse negócio? Porque, irmão, a Bíblia Sagrada, ela é loucura para os que perecem. Ou seja, o que faz você sentir a presença não é a emoção, é a sua razão, é o teu propósito. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 10 que as nossas lutas não é contra o sangue e a carne, mas contra as fortalezas do inferno. Ou seja, nós estamos em guerra contra principados, potestades, hostes e príncipe das trevas que operam nos filhos da desobediência. A única arma que vai nos dar estrutura para superar e vencer isso é os critérios do Espírito Santo. Leis, doutrina e critérios. Primeiro critério: dom da palavra da sabedoria. Segundo, dom da ciência. Perdão. Primeiro, dom da fé. Segundo, palavra da sabedoria. Terceiro, dom da ciência. Quarto, dons de curar, no plural. Orar uma dor de cabeça sumir, orar e uma dor sumir, enfim. Quinto dom, dom de maravilha. Morto ressuscitar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar, osso crescer. Sexto dom, falar em línguas. Interessante, né? O de línguas vem lá depois. Sétimo, interpretação das línguas, ou seja, profecia. Oitavo, interpretação de línguas. Nono, variedade de línguas. Você tem isso. Aponte para alguém, se você puder, para o teu marido, para alguém, e fala: você tem 9 dons, você é uma arma, mas você tem que ter um emocional forte. Diga para ele, diga: você tem que ter a mente de Cristo. Diga: tu tem que ser resistente. Diga para ele, diga para ela, cara, tu fala: tu tem que aguentar pressão, tu tem que parar de olhar para o problema, tu tem que parar de se importar com as pessoas que te atacam, que te desdenham, que te afrontam, que tentam desmotivar você. Por quê? Porque Deus está te observando. Aleluia. Glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos fazer. Eu vou mostrar para os meus irmãos que você tem esses talentos. Redobre a atenção, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Que você tem os dons. E que Deus vai te usar como arma poderosa. Aleluia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos lá. Estão ligados? Diga amém. Quem está sentindo uma unção gostosinha, faz assim, seja honesto. A igreja está tomada na unção. Então vamos lá. Essa minha irmã que fez assim. Fica em pé um instantinho, por favor, filha, com todo respeito. Qual o nome da minha irmã? Irmã Fabiana, vou ser bem prático, tá? Por causa do horário. Tu tá acesa, tá sentindo a unção, que eu tô vendo o culto todo ministrando sobre você, uma unção muito forte. Mas, porém, o Senhor me falava aqui que Ele está tocando no seu útero, colo do útero, ovário, e repreendendo dardos inflamados contra essa sua região para provocar infecção, dores, desconforto. Verdade ou mentira, minha filha? Oi? Então é verdade a revelação, né? Muito bem.
Se eu pedir agora, eu não te orei, eu só entreguei a revelação. Se eu pedir para você tocar assim, você sente doer, não sente? Muito bem. Obreira, fica em pé, por favor. Vai lá e toca no útero dela. Eu não vou falar nada, você só vai liberar. Deus, se eu tenho o dom da cura, eu quero que suma essas dores. Coloca a mão no útero e arranca, fecha a mão e traz. Bota Deus à prova. Não precisa ficar com medo não, é lance rápido. Ei, para lá, pode ficar tranquilo, obreira, ela não vai cair não. A varoa de guerra lá, ela não vai chegar a ser levada não. Isso, arranca e puxa, minha filha. Bota Deus à prova mesmo. Deus, se eu tenho um dom de cura, eu quero saber se tem agora. É assim que o obreiro cresce, que o obreiro evolui. Só arrancar. Agora, beleza. Qual o nome da varoa de guerra? Não, a minha irmã de novo. Fabiana, aperta aí e procura se vai doer alguma coisa. Mas se apertasse antes da oração, doendo muito. E agora, sumiu? Sumiu? Qual o seu nome, obreira? Você viu, você tem o dom. Aplaude a Jesus, pode sentar. Tem alguma irmã aqui, eu estou fazendo um trabalho diferente aqui, irmão. Tem alguém aqui que tem caroço no seio, nódulo no seio, dores no seio? Aproveita que está uma unção de cura aqui muito forte. Fica em pé. São um ou mais de uma? Qual o nomezinho da minha irmã? Rosiane. É um caroço ou mais de um? Um só. Quando a senhora toca, a senhora consegue descrever o tamanho dele. Qual o tamanho que a senhora percebe? Então está do tamanho de uma azeitona. Ele está duro igual osso e dói, não é isso? E o caroço, além de sentir, ele sente doer, não é isso? Não dói, mas o caroço ela sente, não é isso? Muito bem, vamos lá. Glória a Deus. Cadê aquela varoa? Vem cá, varoa, a obreira. Fez o exame da mama em outubro. Ok, a senhora toca e sente ele aí, não é isso? Muito bem. Vem cá, senhora, obreira. Estou esperando agora fazer a ultrassom para... Tá, você está esperando a outra? Olha o que vai acontecer agora. Mostra, só aponta com o dedo qual é o seio que está o caroço. Tá aí. Primeiro, confere lá. Vai lá, confere lá. Porque mulher pode tocar em mulher. Pega a mãozinha dela aí e faz ela sentir o caroço. Tá sentindo? Tá, obreira? Muito bem. Agora, fala assim, Deus, se eu tenho o dom da cura, eu quero arrancar esse caroço agora. E puxa e deixa a mão fechada. Vai, obreiro. Isso. Mantém fechada a mão. Qual o nomezinho mesmo da senhora? Vai lá, procura o caroço aí, por favor. Para a glória de Jesus. Alá, Shell. Olha lá, aquilo ali que eu gosto. Olha o semblante. Olha lá, desmontou. Você tá vendo? Você tem o dom da cura. Aplaude a Jesus. Vem aqui, minha filha. É coisa de louco, né? Tô gostando. Quem está gostando do que Jesus está falando? Que a honra é dele, não é minha, não. Cadê o caroço? Agora vai lá, para a senhora não ficar impactada. Procura lá, a senhora tinha metido a mão, estava lá. Agora tenta ver. Tenta achar alguma coisa. Ué, mas não está, não, mas não está, vai agora. Aí tem gente que fala que isso é esquema, isso é loucura. Milagre não se explica, milagre se vive. Aplaude a Jesus. Ei, Mahande, Calachel. Mas sabe qual é o perigo? Ende, Calachel. É forte esse negócio. Tem mais alguém aí com caroço, alguma varoa? Você está entendendo, irmão? Eu podia pedir para Deus me revelar, e Deus ia me revelar, como me revelou lá da minha irmã lá. Mas eu pedi, levanta. Estou mostrando para vocês que quando você não se orienta com o conselho do ímpio, você não se detém com o pecador, crente murmurador, fuxiqueiro, falastrão. Quando você, meu irmão, te respeito, mas falar mal dos outros não é minha, vamos orar. Quando você tem critério, quando você não senta, está lá em Josué 1,5. Josué, bota o povo para santificar, que depois de 24 horas, amanhã eu faço milagre no meio do povo. Você está se afastando do pecado, você tem os 9 dons. A questão é você saber esperar a hora, e na hora que Deus te mandar, pode levantar a voz que Deus vai te usar. Aplaude a Jesus por isso. Pegou aí, obreiro? Tem alguém que está sentindo muita dor aí no corpo de alguma coisa? Vamos lá, hérnia de disco, que é um problema gravíssimo. Quando você sofre uma hérnia de disco na cervical, dói um dos braços.
Na lombar dói uma das pernas. E quando o tempo... Vem aqui na frente aqui, meu filho. Tem mais alguém? Esse homem de Deus aí recebeu. Tem mais alguém? Não, segura aí um pouco. Deixa eu mostrar aqui, para o senhor vai entender o comando que eu estou fazendo aqui. Coloca uma cadeira para o meu irmão, por favor. Vem aqui, meu filho. Glória a Deus. Depois o senhor vai entender. Eu estou trabalhando um comando para o senhor entender o negócio. Fica ligadinho. Vem cá, homem de Deus. Irmãos, isso daqui é uma preliminar do que Deus vai fazer nas quarta-feiras nesse culto. Pode chamar doente que você vai ver o negócio virar aqui, vai virar brabo contra o diabo, não é brabo contra a igreja não. Porque quem vai tomar pau é o mal. Qual o nome do meu irmão? Ricardo. Ricardo, há quanto tempo você sofre com a coluna? Isso aqui foi um acidente que eu tive no trabalho. Aí vira e mexe, começa a dar uns contatos para terminar as facas aqui. Para me sentar e levantar e dar. Trava tudo. Então não dá para te curar não, mano. Você sofreu um acidente. Você acha que dá? Com certeza. Você entendeu? Quem provoca milagre não é o pregador, é o teu. Você entendeu como é que eu provoquei? Confrontei a fé dele? Eu acabei de acionar um gatilho aqui que ele está explodindo. Se ele fala é verdade, acabou. Mas ele não tem. Você quer ver onde está o problema dele? Coluna não mente. Ó, quando eu te conferir, homem de Deus, se travar, você pode falar, porque deve estar doendo, não deve? Muito bem. Puxa o ar para o pulmão e coloca a coluna no prumo. Porque a cadeira te ensina a tirar ela do prumo. Exato. Estica o braço direito para mim, meu filho. O dedo igual o meu, assim. Exatamente assim. Assim, exato. Se doer, se travar, manda que eu paro. Ih, já tá ficando duro. Pode mandar eu parar, hein? Tá doendo muito? Muito bem. Segura a onda aí. Vem com o outro. Eu sei que tá doendo muito. O outro é capaz de não conseguir, ó. Olha lá, travou. E travou brabo. Não consegue passar daí, varão? Hã? Tá queimando muito? Se tem, duro igual pedra. Calma aí, varão. Calma aí, vai lá. Cara, você acha que vai dar pra curar mesmo? Eu acho que não dá não, cara. Você tá todo ruim, irmão. Com certeza, em nome de Jesus. Meu irmão, como é que é lindo isso, ó. Olha isso aqui, obreiros. Vocês têm isso aqui, ó. Vocês têm. Tá com a vida no altar? Você tem. Ó. Estou fazendo isso aqui para vocês saberem que não sou eu. Tá? É Jesus. Tá bom? Vai lá, procura dois. Levanta o braço pro povo ver o negócio. Pode levantar os dois. Pode levantar mais, levanta. Daqui, deixa eu fazer, calma aí, senta aqui, senta aqui. Ele não quer, ele tá sentindo que sumiu tudo. Né? Oi? E agora? Eu podia sentar que dava uma xisgada para levantar também, tô travando. Calma aí, deixa eu fazer aqui força aqui, deixa eu ver. Cardeador. O negócio é a Vera? Aplauda o Filho de Deus que Jesus merece. Seu assento, meu filho. Calava, choreando, calabás. Quem está motivado, diga glória a Jesus. Fique em pé toda a igreja um instante, por gentileza.